preocupação, né? Quando nós vemos o nosso ex ou a nossa ex sair do relacionamento conosco, terminar o relacionamento, e em poucos dias, poucas semanas, às vezes poucos meses, às vezes falando num dia que nos amava, num dia que éramos a pessoa da vida, falando, ou muitas vezes, né, num dia fazendo aquela entrega amorosa, né, aquele tchaca-tchaca na muchaca, andando de bicicletinha com a gente, ali num dia fazendo tudo isso e no outro dia entrando num relacionamento rebote, seja um rebote oculto, seja um rebote aparente, entrando num relacionamento, principalmente o aparente, né? Com todas aquelas postagens, com todo aquele show pirotécnico, né? Com todas aquelas coisas que a gente fica até meio desnorteado. E esse começo do relacionamento lá, o começo do relacionamento rebote é chamado fase do encantamento. É a primeira fase do relacionamento rebote. E não é à toa que esta primeira fase do relacionamento rebote é a mais avassaladora para ambas as partes. Não só para você que eventualmente está aqui, quer entender tudo o que está acontecendo, mas é a mais avassaladora lá para o teu ex ou a tua ex que está num relacionamento rebote. Tanto é esse avassalador, então imagina, né? Aquela montanha cheia de neve, aquela avalanche, né? Essa é a primeira fase do relacionamento, e isso lá para o teu ex ou a tua ex também é extremamente avassalador. E se não fosse assim, se não fosse algo tão intenso, se não fosse algo tão, às vezes que a gente fica sem acreditar no que está acontecendo, né? No que acontece nessa primeira fase do relacionamento rebote, se não fosse tão avassalador, não teria todas as reações que a primeira fase, ela vai nos trazer. Essas ações, né, que o teu ex ou a tua ex está tendo lá ou teve lá no relacionamento rebote. Mas é importante saber que o relacionamento rebote, ele tem 5 fases, tá? E tem vídeo aqui falando sobre isso. Eu até quero refazer esse vídeo, agora mais atual, né? Mas tem 5 fases o relacionamento rebote. A última é o final ali do relacionamento, né? Mas eu tenho 4 fases do relacionamento rebote, que é, ó, a tosse aqui, ó, tá vendo? Marca registrada. Eu tenho 4 fases do relacionamento rebote. Então, a primeira que nós vamos falar hoje, que é a fase do encantamento. A segunda fase é a fase da desconfiança. A terceira fase é a fase da raiva-culpa. E a quarta fase é a fase da barganha. Por que eu estou comentando sobre essas 4 fases? Porque quando nós vemos um conteúdo, e eu chamo muito a atenção para isso, as fases do relacionamento rebote, elas não são lineares, elas não são uma reta, no sentido de da primeira passou para a segunda, da segunda passou para a terceira, da terceira passou para a quarta, para a quinta e acabou. Não funciona assim dentro de relacionamento rebote. Da mesma forma
eu posso comparar isso e falar para você olhar para dentro de você, para dentro dos teus próprios sentimentos. Nesse período da qual você está passando, você também tem várias fases nesse período, ora mais animada, ora mais desanimado, ora com mais raiva, ora com mais mágoa, ora com mais esperança, ora com mais isso, ora com mais aquilo. Então, as fases do relacionamento rebote, elas não são lineares, elas são randômicas. O que é isso? Elas, imagina um círculo, né? Elas ficam ali circulando muitas vezes. E eu posso pular de uma fase para outra muito rapidamente. Eu posso pular, por exemplo, da fase do encantamento para a terceira fase, por exemplo, que é raiva-culpa. E eu posso voltar para essa fase aqui, que é a fase da desconfiança, eu posso vir para a barganha e eu posso voltar para a fase do encantamento. Então eu fico pulando ali de fase em fase. Porém, toda vez que o meu ex ou a minha ex, ele sai da primeira vez, da primeira fase, então olha o que eu estou falando aqui para você. Toda vez que o meu ex ou a minha ex sai da primeira vez, da primeira fase, e quando ele ou ela vai para uma outra fase e volta para essa primeira fase aqui, porque lembrando que vai pular de fases, né? E volta para essa primeira fase aqui. Essa primeira fase, ela é sempre de menor intensidade ou então de maior esforço para manter a intensidade. Explicando isso um pouquinho melhor, porque às vezes é difícil, né, de entender como isso funciona. Vamos lá. Imagina que você está descansado. Você vai para a academia, por exemplo, ou você vai pegar um peso. Vamos colocar um peso de, sei lá, 10 quilos. E você está descansado, ok? E na primeira vez que você pega esse peso de 10 quilos, vai ser muito mais fácil de você levantar esse peso do que na segunda, na terceira, na quarta, na quinta vez e assim por diante. Cada vez que você pega esse peso, larga, pega de novo, larga, pega de novo, larga, vai ficando cada vez mais difícil. Obviamente que eu não estou falando aqui de você pegar, largar e daqui a 3 dias pegar de novo. Eu estou falando ali na hora. Então, você levantar um peso, quanto mais vezes você levanta, mais difícil fica aquele peso. Mais difícil fica levantar. Então, imagina que esse levantar aqui, ele é uma intensidade, ok? Um ritmo de levantar. Para mim manter esse ritmo de levantar um peso, esses 10 quilos, por exemplo, eu tenho 2 coisas que eu posso fazer. Eu posso fazer mais esforço para manter esse ritmo de levantar os 10 quilos, ou então eu posso aliviar esses 10 quilos e fazer menos... ou eu alivio, né, esses 10 quilos, então ao invés de 10 agora eu botei 5 quilos, imagina uma barra, né, 2,5 kg cada lado, 5 quilos, eu vou manter a intensidade
Desculpa, eu vou manter o ritmo de levantar essa barra. Então, a mesma coisa acontece lá no relacionamento rebote, quando eu volto para a fase do encantamento. Quando eu volto para essa fase do encantamento, eu preciso, ou eu faço mais esforço e traduzindo isso para você perceber o que é esse esforço. Esse esforço, ele é na autovalidação. A autovalidação pode ser postagens, a autovalidação pode ser falar mal de você, a autovalidação pode ser se dedicar mais, estar mais presente, a autovalidação pode ser ir morar muito rápido, pode ser ir casar muito rápido. Eu tenho diversos aspectos de autovalidação. Então, ou eu diminuo, ou eu aumento, perdão. Ou eu aumento, né, a autovalidação, ou seja, esforço, eu continuo com os 10 quilos, esforço para manter isso, ou então eu alivio essa carga, ou seja, eu, dentro do relacionamento rebote, eu não me valido, né? Autovalidação, não me valido tanto dentro do relacionamento rebote, mas mantenho aquele relacionamento, só que eu vou me distanciando desse, do objeto, né? Que seria a pessoa lá, que seria o rebote, ok? Então, quando eu volto, mais esforço ou então menos intensidade para manter esse relacionamento de pé. Ei, você gostou desse vídeo? Não se esquece de se inscrever aqui no canal, ativar as notificações, claro, dar aquele joinha para aquecer o coração. E aqui embaixo eu vou deixar o link do meu WhatsApp. Caso você queira falar diretamente comigo, vou deixar também a aula do relacionamento rebote, do término até a reconquista, para você se aprofundar passo a passo, e o livro da dependência emocional, se o teu coraçãozinho tá muito dolorido, tá? E aqui do lado, tem 2 vídeos para você continuar, para você ver, que eu tenho certeza que vai te ajudar bastante. Te vejo no próximo vídeo.